Qual é a primeira coisa que você pensa quando eu te faço a seguinte pergunta? Qual é a pior maneira de ferir fisicamente um homem? Oi, gente! Hoje nos Estados Unidos vamos conhecer ou relembrar uma história que nos anos 90 chocou a opinião pública de todo mundo. Você sabe quem é Lorena Bobbitt? Era uma desconhecida até 1993, quando de um momento para o outro não se falava em outra coisa. A cobertura da mídia nesse caso foi grande e grotesca, transformando Lorena entre um ícone pop e o símbolo da luta das mulheres contra a violência de gênero. Mas a verdade é que, na prática, a parte mais séria dessas conversas, dessas discussões, ficava sempre em segundo plano. Inevitavelmente, o foco era o ato cometido por Lorena Bobbitt contra o seu marido. Mas essa história não é só dela. Aliás, podemos considerar como o final de uma história de amor entre Lorena Gallo e John Wayne Bobbitt, o marido dela. Os dois, então com respectivamente 20 e 22 anos de idade apenas, em 1988, se conhecem no baile da Marinha, da qual John fazia parte. Ele era um belo rapaz, com uma expressão muito gentil, doce até, que imediatamente causou uma grande impressão em Lorena. Os dois então se apresentaram, ele ficou encantado com os olhos doces da moça, seus longos cabelos escuros e o sotaque estrangeiro dela. Lorena, na verdade, mal falava inglês ainda. Ela tinha se transferido há pouco tempo ali, vinda da Venezuela, o que a tornava ainda muito mais tímida do que ela já era normalmente. Mas isso só serviu para atrair ainda mais John, que imediatamente começou a provar uma imensa sensação de proteção em relação a ela. No baile eles conversam, um pouco que conseguem, dançam juntos, trocam telefones e é assim que começa a história de amor deles. Não sem suas dificuldades, algumas pessoas, incluindo os pais de John, acreditam que Lorena está só em busca de um marido que permita a ela conseguir a cidadania americana. Mas John não tinha nenhuma dúvida em relação à sua namorada, que exatamente 9 meses depois desse primeiro encontro, se tornou sua esposa. O ano era então 1989, os dois eram um jovem casal muito apaixonado, mas que na verdade, na prática, não conheciam quase nada um do outro. Mas então quem são John e Lorena? E por que eles acabam fazendo assim tão mal um ao outro? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os protagonistas dessa trágica história de amor. John Wayne Bobbitt nasce em 1967, em Nova York, e imediatamente seu pai desaparece. John nunca o viu, apenas em uma velha foto dos pais no dia do casamento deles. O que se sabe é que ele era um homem violento e que a mãe de John estava criando sozinha ele e outros 2 irmãos, em um gueto onde viviam apenas afro-americanos. Eles eram a única família branca ali, e John disse que eles eram tão não aceitos que a casa deles chegou a ser incendiada em uma ocasião. Não ajudava nada o fato que a mãe deles era viciada em substâncias, ela vivia entrando e saindo de clínicas e, obviamente, negligenciando o cuidado dos filhos. Então, quando John, que era o mais novo, estava com 3 anos de idade, ele e os seus 2 outros irmãos vão morar com os tios, que já têm 4 filhos, todos meninos. A família então agora é formada por 7 meninos, o tio e a tia, que são bastante rígidos na educação deles. A infância de John foi sem dúvida bastante difícil. Não faltaram abusos, inclusive íntimos, abandono, falta de afeto e de cuidado. Ele não lembra muito da mãe, mas o pouco que ele lembra é de uma mulher bastante doce e carinhosa, mas com muitos problemas, o que a levou a desaparecer da vida dos filhos completamente. John acaba então crescendo com um déficit de afeto muito grande, e isso acaba influenciando na maneira como ele toma decisões e nos seus hábitos. Ele, por exemplo, vai para a igreja todos os domingos, mas porque a tia gosta, porque ele quer agradar ela. Ele se alista na marinha, mas porque alguns dos seus amigos fizeram isso. Parece que na vida dele nada é motivado pela sua vontade própria. Também para agradar os outros, ele parece estar sempre buscando ser perfeito em tudo. Ele tem que ser o primeiro nos esportes que fazia, ele tem que ser o primeiro na escola, ele tem que ser o primeiro na academia da marinha, ele tem que ser o mais forte, ele tem que ser o mais rápido. Ele estava sempre à procura de validação, o que acaba levando a uma procura pela perfeição, que além de impossível, é perigosa. Lorena Gallo, seu sobrenome de solteira, nasceu no Equador em 1969, mas com sua família se transfere para a Venezuela quando estava com 7 anos de idade. Ela se recorda de uma infância muito feliz. Apesar da pobreza, diz que nada faltava para ela ou suas irmãs. A sua família era católica tradicional e ela cresceu com regras bastante rígidas.
Nem ela nem suas irmãs podiam ficar sozinhas com rapazes, por exemplo, antes do casamento. E para a comemoração dos seus 15 anos, a famosa quinceañera, Lorena decide que não quer uma festa, uma grande festa. Ela quer ir para os Estados Unidos. Ela tinha o sonho de se transferir ali desde muito tempo. E com 16 anos, ela finalmente conhece a América. Junto com a sua família, ela passa alguns dias de férias ali, em Washington, o que só faz aumentar a sua vontade. E assim que ela termina o segundo grau, quando está com 18 anos, ela se transfere. Ela vai então para Virgínia, onde ela já tinha alguns parentes, usando um visto de estudante. Ela não sabia uma palavra de inglês e começa a assistir a televisão para tentar aprender. Ela acaba se viciando nas soap operas, que lembram ela das telenovelas venezuelanas. Esse é o início do seu sonho americano, que terá seu ápice 2 anos depois, quando ela se casa com um rapaz por quem está completamente apaixonada. O seu primeiro amor, um americano e militar da Marinha. Mas se John parecia um sonho aos olhos de Lorena, para a família dela, que no princípio ficou sim muito encantada com ele, algumas coisas estranhas começaram a surgir. Um exemplo disso é o fato que, como de costume na família de Lorena, antes do casamento, eles não saíam sozinhos. Junto com eles ia sempre uma amiga ou uma das primas dela. E foi assim que a família ficou sabendo que muitas vezes John esquecia a carteira dele em casa. Quem pagava tudo era quase sempre Lorena, que apaixonada não via nada de errado nisso. Até a questão da proposta de casamento foi uma coisa estranha, porque John disse para várias pessoas, incluindo parentes da noiva dele, que ela tinha feito a proposta para ele, que ela que tinha começado essa conversa de casamento, acrescentando que ela tinha dito que é por causa que o visto dela estava para expirar. Já ela contava uma história romântica de como ele tinha feito a proposta para ela. De qualquer maneira, os dois se casam, e no início John é muito carinhoso e cuida muito bem de Lorena, mas essa fase de lua de mel dura realmente pouquíssimo. Estamos falando de semanas. Segundo ela, já no primeiro mês de casamento, John começa a ter crises de raiva sem nenhum motivo, a gritar com ela, a quebrar coisas dentro de casa, e ele chega à violência física. A primeira coisa que Lorena lembra de sentir é choque. Ela nunca tinha visto aquele tipo de abuso. Violência para ela não era uma coisa que você encontrava dentro de casa, entre família, da pessoa que diz te amar. E essa primeira vez aconteceu numa noite que eles foram para um bar beber. Ela disse que ela estava alegre, ela tinha bebido um pouco mais, sim, mas que John não, ele estava completamente bêbado e não era a primeira vez que ela tinha visto ele beber pesadamente. Na saída do bar, ela entra no carro, o John se senta no banco do motorista e o irmão dele no banco de trás. Como ele estava muito alterado por causa da bebida, John começa a fazer a zigue-zague com a máquina, acelerar e depois frear bruscamente. Ele começa a fazer alguns movimentos ali perigosos, que assustam Lorena, que tenta segurar o volante do carro para endireitar a máquina, até que ela leva um soco muito forte no peito, que deixa ela sem conseguir respirar. E dali em diante, o comportamento de John se tornou cada vez mais errático, e não só com a esposa. Por causa do abuso de álcool e também outros problemas pessoais dele, o comportamento de John ficou tão fora do controle que ele acabou sendo expulso da Marinha em 91, apenas 2 anos depois do casamento. John começa então a pular de um emprego para o outro e o seu alcoolismo fica cada vez mais evidente. Já Lorena estava trabalhando como um babysitter para uma mulher que dirigia um salão estético de bastante sucesso em Manassas, na Virgínia. Sua chefe se chamava Jana Bissutti. Ela se vestia bem, se sustentava sozinha e era completamente independente. Tudo que Lorena aspirava. Ela então vai até Jenna e pede um emprego também no seu salão. As duas acabam se aproximando bastante e Lorena acaba por compartilhar com Jenna os abusos que sofria, a realidade do seu casamento e o fato de que ela era a única que trabalhava já há muito tempo. Assim, Lorena começa a trabalhar no salão como onicotécnica, restaurando unhas e ao mesmo tempo cuidando dos filhos de Jana. Já a versão que John dá posteriormente é que a mulher era muito caprichosa, de que ela queria sempre mais, que nada bastava para ela, omitindo, claro, o fato de que ela era a única que trazia dinheiro para casa. E nesse mesmo ano, de 1991, Lorena descobre que está grávida, o que, levando em consideração a maneira como foi criada, devia ser a máxima aspiração da sua vida. E mesmo com as desilusões e as dificuldades, ela recebeu essa notícia como um presente, a realização de um sonho. Mas John não foi da mesma opinião. Lorena lembra que ela contou para ele e ele ficou com muita raiva. Ele começou a gritar, berrar com ela que eles não estavam prontos para isso, que eles não eram estáveis financeiramente. O que não era culpa dela, muito menos da criança. Ela conta que a frase que ele mais repetia naquele momento é: como você vai cuidar de uma criança se você tem que trabalhar? Porque John claramente não via a possibilidade de ele cuidar da criança ou talvez encontrar um emprego.
Até que enfim ele explode e diz para ela que ela tem que fazer um aborto. E ela fica horrorizada. Ela é católica. Para ela não existe cogitar uma aborção. Mas John foi claro, ele lhe deu um ultimato. Ou esse filho ou ele. E podemos só imaginar a dificuldade dessa situação para Lorena. Se o aborto era um pecado, terminar um casamento era igualmente um absurdo para ela. E foi assim que, com o coração imensamente pesado, ela terminou aquela gravidez. Mas o que ela mais lembra desse período foi depois, quando ela estava se recuperando do procedimento. Ela teve dores fortíssimas, ela estava chorando de dor, enquanto John ria dela, dizendo que ela parecia uma criança fazendo drama. E mesmo não sabendo naquele instante, aquele foi o momento em que o casamento realmente acabou para Lorena. O que não significa que ela o deixaria. Infelizmente, ela nunca se deu permissão para deixar o marido. Então ela continua naquele relacionamento, os abusos continuam, ela continua sendo a única que traz dinheiro para casa e agora tem também que aguentar as inúmeras relações extraconjugais do marido. O casal vivia numa kitnet que ficava num condomínio e Lorena disse que encontrava o marido diversas vezes, seja de dia que de noite, saindo de outros apartamentos, sem nenhuma explicação. Pouco depois eles se mudam dali para um apartamento no segundo andar, num condomínio chamado Maplewood Park, em Manassas, onde ela trabalhava. Um lugar que está para se tornar, infelizmente, famoso no mundo inteiro. Pouco depois da mudança, a mãe de Lorena vem da Venezuela para visitá-los. E John é extremamente atencioso com a sogra e parece tratar muitíssimo bem a sua esposa. Era o fim de novembro e era quando em Manhattan, New York, acontece a famosíssima Macy's Parade. Um desfile que marca a chegada do Papai Noel para as festividades de fim de ano na cidade. O evento, organizado pela gigantesca loja de departamentos Macy's, atrai multidões e tem cobertura da televisão nacional. Lorena era encantada por essa parada. E como eles moravam na Virgínia e não tinham como ir até lá, ela estava entusiasmada para pelo menos acompanhar pela televisão e para mostrar pela primeira vez para sua mãe. Ela então muda para o canal que está passando as festividades, enquanto o jogo que John estava assistindo de futebol americano estava no intervalo. Ele imediatamente começa a insultar a esposa, ele a xinga de tudo. Ele diz que ela é feia, ridícula, gorda, que ele faz um favor em continuar casado com ela. Tudo isso na frente da mãe dela, que obviamente entende que é uma discussão, que é uma briga, mas ela não entende a gravidade do que estava sendo dito por causa da barreira da língua. E no final a mãe acaba até chamando a atenção da filha por ter disturbado o marido por causa de um motivo tão bobo. Mal sabendo que John estava ameaçando a filha dela de deportá-la, mesmo que obviamente não seja ele que decida isso, mas era isso que ele estava dizendo. Principalmente o que a mãe de Lorena não sabia é que as ameaças de John, os abusos dele, não dependiam de que sua filha fizesse nada. Ela podia fazer nada, que era esse tratamento que ela recebia. Isso estava acontecendo já há tanto tempo e era tão frequente que Lorena não tinha mais força para reagir. Infelizmente, a visita da mãe, tradicional como era, fez só piorar o sentimento, a sensação de Lorena de que talvez ela fosse o problema, de que dependia dela fazer esse casamento funcionar. Afinal, um casamento não termina, nunca. E aquela briga presenciada pela mãe não era nada em comparação ao que geralmente acontecia naquela casa. Lorena não chamava a polícia, porque ela queria proteger o marido. Mas os vizinhos sim. Em mais de uma ocasião eles chamaram a emergência. Em uma dessas vezes, uma policial lembra que chegaram na casa e John estava completamente bêbado. Ele não parava em pé, toda a casa cheirava álcool e ele estava tentando explicar que não tinha acontecido nada, estava tentando minimizar tudo. Mas encorajada pelos policiais, dessa vez, pela primeira vez, Lorena denunciou o marido e John acabou sendo preso. Mas como infelizmente acontece quase sempre nesses casos, ele foi solto pouquíssimo tempo depois. E como infelizmente acontece quase sempre, o abusador sai querendo se vingar da sua vítima. E foi isso que John fez. Ele chegou à noite em casa, entrou sem fazer barulho, percebeu que a esposa estava dormindo e abusou dela, intimamente, violentamente. E assim começa uma nova fase na vida do casal. Ele bebe demais e força ela a ter relações com ele. Esses abusos são cada vez mais frequentes e a relação dos dois, dali em diante, nunca mais será consensual. Lorena tenta então denunciar, ela quer ajuda, mas ela não recebe nunca essa ajuda e ela não sabe mais onde procurar. Porque frágil como estava, Lorena não conseguiria sair dessa situação sozinha, deixar John e construir uma vida independente para si mesma. Mesmo que fosse ela que trabalhasse e sustentasse ela e o marido sozinha. Mas juntando a sua cultura de origem, a religião, o fato de ela estar num país estrangeiro e até o medo que ela tinha de John, principalmente o estado de debilidade emocional que ela se encontrava, não permitiam que ela saísse daquela situação, que ela deixasse o marido. Ela nunca conseguiu fazer isso. E assim chega o dia 23 de junho de 1993. Esse casamento já dura 4 anos. Por volta das 5 da manhã, a polícia de Manassas, na Virgínia, recebe a ligação de um hospital, Prince William Hospital.
sobre um homem que tinha acabado de ser internado depois de sofrer uma brutal agressão da sua mulher. Para a polícia, a situação não parecia grave o suficiente, não parecia uma emergência, mas a pessoa do hospital insistiu e 2 policiais foram até lá. E o que eles descobrem é mais do que chocante. O homem agredido tinha sido castrado pela mulher. Estou obviamente falando de John Wayne e Lorena Bobbitt. Imediatamente os policiais entendem que o caso era muito mais grave e mais delicado do que eles imaginavam. E urgente também, porque minutos depois os policiais saem literalmente correndo até a viatura em direção à casa dos Bobbitt. Através do rádio eles informam a central de polícia, sem serem explícitos, que eles estavam se dirigindo até o complexo de apartamentos Maplewood Park, atrás de uma extremidade, sem especificar qual, tentando tratar o caso com a maior delicadeza possível. Afinal, eles sabiam o circo que essa história se tornaria caso essa conversa fosse interceptada de qualquer maneira. Enquanto isso, no hospital, um urologista e um cirurgião plástico estavam já prontos para começar a cirurgia. O único problema é que a polícia não estava conseguindo encontrar um membro em parte nenhuma da casa. Então tudo que os médicos estavam fazendo naquele momento era controlar o intenso fluxo de sangue que estava saindo da ferida do corte preciso que amputou um membro de John Bobbitt. Bom, sem poder esperar muito, a outra opção seria uma uretrostomia perineal, uma cirurgia que une a uretra ao períneo, que acaba funcionando sem o membro, sem o pênis. O que seria uma opção para salvar a vida de John, mas obviamente nada ideal para um homem jovem e saudável. Enquanto isso, na casa continuam as buscas com a ajuda já de mais policiais, mas eles não estão encontrando nada. Chegam a hipotizar que Lorena tivesse engolido o membro. A polícia científica também chega à cena do crime e eles teriam que enfrentar um trabalho realmente difícil. Os peritos tinham como prioridade, obviamente, encontrar o membro de John, mas eles tinham que, na medida do possível, preservar ao máximo a cena do crime, que estava cheia de sangue, especialmente sobre a cama, que é onde a agressão tinha acontecido. Ali, concentrada em um ponto, havia uma poça de material hemático onde John estava, deixando claro a quantidade de sangue que ele tinha perdido. Depois de uma busca detalhada dentro da casa, dentro dos móveis, geladeira, forno, tubos de gás, de água, o pênis não foi encontrado. Todos chegaram então à conclusão que a única maneira seria que Lorena dissesse onde tinha escondido, o que ela tinha feito com o membro. Mas onde estava Lorena? Ela conta que depois da agressão, ela saiu correndo em direção ao seu carro e começou a dirigir, indo para o salão onde ela trabalhava. O dia estava quase amanhecendo, ela estava desesperada, chorava e gritava sem controle. Mas obviamente não tinha ninguém ainda ali e assim que ela conseguisse acalmar um pouco, ela dirigiu até a casa da sua patroa, de Diana. Ela contou o que tinha acontecido e a patroa aconselhou que ela fosse até a polícia. O que Lorena fez, mas não para confessar nada do que ela tinha feito. Ela foi até ali para denunciar os abusos íntimos do marido. Os policiais então tentam acalmá-la, explicando para ela que essas declarações, essas acusações que ela estava fazendo seriam levadas em consideração sim, seriam investigadas, mas que naquele momento a prioridade era encontrar o pênis do marido dela. Lorena, que desde que chegou na delegacia parecia muito confusa e desorientada, aos poucos ela começa a se lembrar de ter lançado alguma coisa para o ar quando ela estava dirigindo até o salão onde trabalhava. Mas ela não conseguia se lembrar o que exatamente. Mas ela consegue se lembrar de um detalhe. Ela disse que ela estava na altura mais ou menos de um posto de gasolina, um que tinha uma loja grande de conveniências. E realmente é ali em frente a esse posto que um policial literalmente tropeça no membro de John, que imediatamente é colocado num saquinho com gelo e levado às pressas para o hospital. Foi realizada então uma complexa e delicada cirurgia de reconstrução que durou um pouco mais de 9 horas, sem nenhuma garantia de que fosse funcionar. O risco de que John ficasse impotente para sempre era muito grande. Mas como isso tinha acontecido? Nós sabemos que a situação do casamento dos Bobbitt não era nada ideal, mas por que naquele dia as coisas tinham chegado a esse ponto? Bom, naquela noite, o 23 de junho de 93, de acordo com a versão oficial, John saiu para beber com o seu amigo. E ali no bar, esse amigo disse para ele que estava enfrentando algumas dificuldades e John convidou ele para passar um tempo na sua casa. Mas não foi exatamente isso que ele disse para Lorena. Ela então começou a arrumar o sofá ali da sala para que o tal amigo dormisse ali por aquela noite. Mas quando o amigo viu isso, ele se virou para John, na frente de Lorena, e perguntou: "Mas cadê meu quarto que você disse que eu ia ter quando eu viesse morar aqui?" Lorena, obviamente, para o que ela estava fazendo e começa a pedir explicações para John. Ele, para evitar de dizer qualquer coisa, grita com ela e sai novamente com o amigo para beber. Lorena vai então dormir. Quando os dois homens voltam para casa, já tinham passado das 4 da manhã. O amigo se joga no sofá e dorme imediatamente, e John vai para o quarto. Ele encontra a esposa dormindo e começa a tentar
a abusar dela, a forçar uma relação com ela, como acontecia já com muita frequência. Ela acorda, percebe imediatamente o que está acontecendo e começa a se rebelar, mas ele começa a gritar com ela, dizendo que ela era a mulher dele e que ela tinha que fazer o que ele quisesse. John, naquela altura, ele não tentava mais ter relações consensuais com ela. Era como se ele precisasse que ela se rebelasse, que ela o rejeitasse. É como se ele precisasse abusar. Mas se para John essa foi só mais uma das vezes que ele conseguiu o que ele queria usando a força, para Lorena as coisas andariam em um modo diferente dessa vez. Assim que terminou de fazer o que queria, John virou para o lado e caiu num sono profundo, deixando a esposa tremendo e chorando. E ela foi então pegar um copo de água na cozinha. Ela chega ali, abre a porta da geladeira e aquela luz fraca que vem de dentro ilumina uma faca sobre a pia. E algo acontece dentro de Lorena. Ela, tomada por uma coisa que ela descreveu depois como um impulso irresistível. Em frações de segundos, ela diz que passou na frente dela todos os insultos, todas as vezes que ela foi humilhada, maltratada, cada xingamento de John, todas as vezes que ele tomou o corpo dela usando a força. E enquanto todos esses pensamentos tomavam conta da sua mente, a sua mão já tinha ido em direção à faca. Ela então, como um robô, vai até o quarto, vai até a cama, vai até o marido e castra ele, com um corte preciso, entrando para a história como a primeira mulher do século XXI a cortar fora o membro de um homem. E ainda nesse estado, ela permanece com a faca numa mão, com o membro na outra, e é assim que ela sai de casa. Entra no seu carro e começa a dirigir, até lançar tudo pela janela. Já John estava com um nível alcoólico tão alto que ele não percebeu o que tinha acontecido. Quando ele finalmente percebeu que algo estava errado, ele se vê em meio de todo aquele sangue, tenta segurar a ferida, enquanto grita para o seu amigo que está na sala para ajudá-lo. Os dois vão então para um ponto-socorro. John chega ali coberto de sangue, completamente bêbado e sem nenhuma ideia do que tinha acontecido. E ao hospital também é levada Lorena, depois de ter ajudado a polícia a encontrar o membro de John. E ali, finalmente, mais com os nervos sob controle, ela é finalmente interrogada pela polícia. E chegamos então à declaração mais controversa desse caso. Até aquele momento, parecia um caso clássico de uma agressão que foi causada por anos de abuso, comprovado até pelas denúncias feitas por Lorena, que acabou por culminar numa espécie de surto da parte dela. Mas a imagem de vítima de Lorena mudou completamente para os policiais. Quando ela estava falando sobre a motivação do crime, ela disse que o marido era muito egoísta, que nas relações ele terminava sempre muito antes e não esperava que ela chegasse ao final, que para ele não é importante que ela também provasse prazer. Não sabemos por que Lorena disse isso, em que estado que ela estava, e obviamente nada do que ela pudesse dizer justificaria o horrendo ato que ela cometeu, mas a verdade é que se você quer dar uma explicação por que você fez uma coisa do tipo, você vai falar sobre os abusos que você sofria há anos, sobre a situação do seu casamento, sobre o fato de que só você trabalha, talvez, você não vai reclamar do desempenho do seu marido na cama. Mas foi dito e, obviamente, mudou um pouco as coisas. Como é fácil imaginar, a notícia explodiu na mídia. Parece que em 93 não existia uma pessoa no mundo que não tivesse ouvido falar de Lorena Bobbitt e do infeliz membro do seu marido. Mas a maior parte das menções a essa história não eram notícias sobre o caso, não era de jornalismo informativo. Era sensacionalismo, paródia, piadas, ridicularização, seja contra ela que contra ele. Muita coisa foi aumentada, inventada e distorcida, e todos tinham uma opinião a respeito. Como eu disse no início, Lorena virou também o símbolo da luta contra a violência de gênero e a violência doméstica. Mas muitos também apoiavam John Wayne Bobbitt, principalmente a parte mais conservadora da sociedade. E ele, que não perdia uma oportunidade de dar uma entrevista, repetia sempre sobre a triste história da sua infância e de como ele cresceu com o seu único sonho sendo de formar uma família. Com sua cara de bom rapaz, deixava sempre muito claro que nunca tinha levantado um dedo contra sua esposa, nunca tinha feito nada contra ela. Para ele era muito claro que Lorena tinha atacado porque ela não queria aceitar o fim do casamento. Porque, segundo ele, naquela noite, ele tinha acabado de dizer para ela que ele queria o divórcio. Ele foi dormir e acordou assim. Tudo culpa da vingança de uma futura ex-mulher ciumenta. Mas voltando a fatos, nós vimos antes como Lorena denunciou vários abusos de John, inclusive naquele mesmo dia. Então, alguns meses depois da agressão, John Wayne Bobbitt foi a julgamento.
E se hoje em dia é ainda muito difícil e delicado provar e obter justiça quando se trata de abuso, no início dos anos 90, o processo começou com a discussão de se tratava ou não de abuso, já que eram pessoas casadas, se era possível ou não um homem abusar da própria esposa. Assim, num julgamento baseado em leis mais do que obsoletas, o veredito foi de que John, como marido, tinha sim o direito de exigir relações da sua mulher. E se Lorena não concordasse, ele podia sim forçá-la. Hoje em dia parece um absurdo pra gente, mas naquela época muita gente concordou. O que deu muito mais força para as pessoas que eram contra Lorena, ela passou a ser mais abertamente criticada e até ameaçada. Inclusive os irmãos de John disseram publicamente que pretendiam cortar a cabeça dela para fazê-la perder a parte mais importante do corpo dela, que é o que ela tinha feito com John. Sem palavras. Já a vida de John Bobbitt parecia estar sendo bem mais fácil. Ele estava constantemente na televisão, nos programas de gosto mais duvidoso, digamos. Fazia paródias e piadas com a agressão que sofreu, publicidade e até coleta de dinheiro para aumentar o pênis. E como curiosidade, ele realmente chegou a fazer essa operação. Ele tinha se tornado uma verdadeira celebridade, com a sua imagem estampada em jornais e revistas de fofocas e escândalos, participando de inaugurações ou de qualquer coisa para a qual ele fosse convidado, sendo sempre celebrado por algum motivo como um herói nacional. John chegou a fazer um filme para adultos, recriando de maneira pornográfica a agressão que ele tinha sofrido. Acho que aqui dá pra gente ter uma bela ideia do tipo de personagem que ele tinha se tornado. O nome do filme era John Bobbitt Uncut, ou seja, sem cortes. Que vergonha. Um ano depois do crime, então, em 1994, foi a vez de Lorena Bobbitt ir a julgamento. E a atenção da mídia sobre ela, se é que isso é possível, parecia ser ainda maior do que do ano anterior. Durante seu depoimento, ela conta em detalhes todos os abusos que sofreu durante o casamento, até culminar no ataque contra o marido. E além dela própria, muitos amigos e vizinhos testemunham em seu favor. Muitos confirmaram abusos, muitos ouviram gritos, muitos viram marcas no rosto e no corpo dela. Ou seja, a versão dela foi aqui e ali confirmada por diversas pessoas, de maneira geral, fazendo com que o testemunho dela parecesse muito verdadeiro. E ela despertou muita compaixão. Já quando chegou a vez de John testemunhar, as coisas foram praticamente opostas. Ele se contradisse diversas vezes e não parecia muito digno de simpatia. E no final do julgamento, já no começo de 1995, porque foi reconhecida sua insanidade temporária no momento que ela cometeu o crime. Uma espécie de blackout mental acarretado por todos os anos de abuso. Ela teria sim que passar 45 dias numa instituição psiquiátrica, mas depois disso ela seria uma mulher livre. Isso porque ela insistiu em se declarar inocente, indo contra o conselho dos seus advogados, que queriam que ela dissesse ter premeditado o ataque com o marido, em troca de uma pena drasticamente menor caso ela fosse acusada. Mas ela se recusou completamente a fazer esse acordo e funcionou. O júri acreditou nela. Para quem estava arriscando 20 anos de prisão, sem liberdade condicional, 45 dias numa instituição psiquiátrica não parece ser nada. Apesar de Lorena ter dito depois que aqueles ali foram os piores dias da sua vida. Mas ela se recuperou e acabou encontrando um novo amor. Alguém gentil que a ama muito e com quem teve uma filha. Ela deu várias entrevistas sobre o caso, incluindo a participação em um documentário recente chamado Lorena, disponível na Amazon Prime. Mas em geral ela prefere deixar o passado para trás. Os aprendizados que ela trouxe daquele período, ela usou para abrir uma ONG, Lorena's Red Wagon, que luta pelo direito de mulheres vítimas de violência de gênero. Quanto a John, como era de se esperar, o seu instantâneo status de celebridade acabou do dia para a noite. Quando o processo de Lorena chegou ao fim, em 95, já estava em andamento o famosíssimo processo O.J. Simpson, ou seja, John era já a notícia velha, ele e o seu famigerado membro. Atualmente ele vive em Las Vegas, não trabalha e vive com um ressarcimento que recebeu alguns anos atrás depois de um acidente de trânsito. A última vez que foi entrevistado, quando perguntado sobre a gravidade do tal acidente, ele respondeu que tinha quebrado o pescoço, mas que o importante é que o seu pênis estava ok. Depois de Lorena, ele se casou e divorciou outras 3 vezes. E em todos os divórcios, sem exceção, o motivo foi os abusos repetidos causados por ele. Que a cada ano que passa parece provar o quanto Lorena disse a verdade somente em relação ao casamento deles. E John, alguns anos atrás, chegou a escrever uma carta para ela, pedindo desculpas no início e depois tentando relembrar os bons momentos juntos, terminando por dizer que se ela quisesse, ela sabia onde encontrá-lo. Quando questionado sobre essa carta, ele disse que na verdade foi ela que procurou ele, que ela tentou voltar com ele. Ou seja, a história se repete. Sem comentários.
Eu creio que, considerando o período em que esse caso aconteceu, as coisas tiveram um fim mais ou menos justo, ou o mais justo possível para aquela época. Se por um lado, no processo de John, foi um absurdo ser declarado ali numa corte que um marido tem sim o direito de abusar da sua esposa, por outro lado, a inocência completa de Lorena parece ser um pequeno milagre para o início dos anos 90. As coisas, graças a Deus, mudaram muito desde então, mas ainda temos muita estrada pela frente. Obrigada.